Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Nós nos reunimos aqui todas as quintas-feiras, às 8 horas, para podermos juntos aprender a palavra de Deus. E temos estudado os evangelhos sinópticos, né? Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos que falam na mesma perspectiva. Temos caminhado aí bem devagar, versículo por versículo, indo e voltando nos evangelhos, né? Indo em Marcos, voltando em Lucas, indo em Mateus, e vamos fazer essa caminhada aí até conseguirmos ler todo o evangelho de Marcos e fazer aí os nossos comentários, aplicações, extrair conhecimento, deixar Deus falar aos nossos corações também. Estamos já chegamos na história, no tempo e na história no batismo de Jesus. Se você está acompanhando pelo YouTube, você consegue assistir todos na playlist ali, e essa playlist vai trazer para você cada parte do estudo, né? Os que tem antes, os que virão depois. Se você está assistindo pela outra rede social, Facebook, por exemplo, você pode colocar na lupinha de pesquisa a hashtag Estudo dos Evangelhos na Igreja do Coração, tudo junto. E aí você vai conseguir encontrar também todas as partes dos estudos, tá bom? Vamos retomar aqui onde nós paramos na semana passada e vamos dar prosseguimento à nossa leitura e o nosso extrair de conhecimento da palavra de Deus. Pois bem, nós entramos em Marcos na semana passada, porque Marcos, ele começa a respeito, ele já começa, o Evangelho de Marcos começa a narrativa dizendo a respeito de João, a voz do que clama no deserto, aquele que foi anunciado por Isaías também, né, como voz do que clama no deserto. Agora, nesse ponto, nós vamos para Marcos de novo, e uma peculiaridade desses pedaços de Marcos que estamos lendo o poder de síntese e concisão, né? É bem conciso, é bem sintético. Então, nós vamos ler aqui 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 versículos em Marcos, e depois vamos trazendo a contribuição de Mateus e de Lucas e vamos fazendo com que eles vão sendo ali recheados, essa narrativa sintética de Marcos seja recheada agora com detalhes advindos de Mateus e de Lucas também. Tá? Então vamos lá. Marcos, capítulo 1, prosseguindo de onde paramos na semana passada, versículo 9. O batismo e a tentação de Jesus. Marcos, capítulo 1, versículo 9, para você em sua tela também. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com animais selvagens e os anjos o serviam. Ponto. Percebe como que é um grande resumo de toda a história? Aqui aconteceu muita coisa. Muita coisa que nós vamos conseguir enriquecer com a narrativa de Mateus e de Lucas. E que Marcos nos traz um resumão, né? Jesus, que veio de Nazaré, foi batizado por João no Rio Jordão. Quando saiu da água, houve ali a presença da Trindade, né? A presença de Deus Pai, dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, em quem me agrado. A descida um sinal como sendo o Espírito ali, descendo como pomba sobre ele. E logo depois, o Espírito conduz ao deserto, ele passa 40 dias ali, tentado pelo diabo, e após isso os anjos o servem. Um grande resumo que, se você lê assim de forma só dada, acaba que você não extrai grandes ensinamentos. Mas quando a gente percebe que essa não é uma narrativa puramente histórica,
É uma narrativa profundamente espiritual, falando a respeito de coisas profundamente espirituais. A nossa perspectiva sobre a narrativa às vezes muda. Por exemplo, vamos lá comigo em Mateus capítulo 3, e vamos pegar esta narrativa sintetizada, concisa, de Marcos, e vamos trazer alguns elementos para completar aí, para elucidar na nossa mente. Marcos trouxe o resumo, a história é essa. Agora vamos ver o que Mateus diz. Naqueles dias, Mateus capítulo 3, versículo 1 em diante. Naqueles dias, surgiu João Batista... Mateus capítulo 3, versículo 13 em diante. Esse do versículo 1, nós lemos na semana passada, Mateus 3, versículo 13 em diante. Mateus 3, 13 em diante. Então Jesus veio da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentou impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Respondeu Jesus: deixa assim por enquanto. Convém que assim façamos para cumprir toda a justiça. E João concordou. Assim que Jesus foi batizado, saiu da água. Naquele momento o céu se abriu, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Então Jesus foi levado, prosseguindo, capítulo 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e lhes disse: tudo isto te darei se prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Aqui nós vemos detalhes desse resumo que Marcos nos apresenta. Aqui nós vemos que Jesus vem ser batizado por João e vemos o diálogo dos dois. João questiona Jesus: espera aí, calma. Lembra o que João tinha dito na semana passada, no nosso estudo da semana passada? Não sou digno de amarrar as suas sandálias. E aqui esse que é o Deus encarnado, o Verbo vivo, que João não é digno de amarrar as suas sandálias, chega até João para dar o exemplo, para ser batizado por João. E João fala: opa, eu tenho que ser batizado por você e você vem até mim, ou seja, eu sou pecador, você não. Você não precisa de batismo. Jesus diz a ele: olha, convém que assim aconteça. Por quê? Porque Jesus estava apenas dando o exemplo. Jesus viveu como um homem e estava dando exemplo do caminho que o homem deveria passar. E aqui estava Jesus se submetendo a ser batizado por João. João entendeu aquilo naquele momento. E quando Jesus foi batizado, houve a presença ali da Trindade, resumida em Marcos, agora detalhada em Mateus, né? Jesus, o texto traz um detalhe importante que nos dá uma clareza de como ocorreu esse episódio, né? Jesus saindo da água. Aqui nós não vemos João colocando um copinho de água na cabeça de Jesus, não. Aqui nós vemos Jesus dentro do rio, sendo imerso, né? Baptizo,
imersão. A palavra baptizo significa imergir. Aqui João batizou Jesus, imergiu. E Jesus sai da água, e esse momento é o momento em que ocorre ali a presença da Trindade. Deus Pai, Filho e Espírito Santo manifestados. Um pouco mais de detalhes, um pouco mais de riqueza, que nos ensina que o Mestre está prestes a iniciar seu ministério, que nos ensina que Deus se alegra com Jesus, né? Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho uma alegria, em quem tenho um contentamento, em quem me apraz. E aí, no capítulo 4 até o versículo 11, o Evangelho de Mateus faz ali um detalhamento sobre esse episódio que Marcos colocou em 2 linhas, né? Jesus foi para o deserto ser tentado pelo diabo, pá. Depois os anjos o serviram, pá. Aqui está o recheio desses acontecimentos com um pouco mais de detalhes. O diabo, depois que Jesus jejua 40 dias e 40 noites e tem fome, o diabo, Jesus com uma situação de fragilidade física, emocional também, óbvio, o diabo vem tentar Jesus. O diabo vem... E, de fato, isso era plano de Deus, que isso acontecesse, porque Jesus ele é levado ao deserto para que isso acontecesse mesmo, para que nós tivéssemos esse episódio como exemplo para as nossas vidas, para que eu aprendesse, para que você aprendesse. Isso é plano de Deus mesmo. Tudo que aconteceu com Jesus foi plano de Deus. Se Jesus chorou, foi plano de Deus. Se Jesus foi crucificado, foi plano de Deus. Nada fugiu ao controle da vontade divina. A soberania de Deus estava atuando o tempo inteiro. E aqui, o diabo vem, se aproxima de Jesus e diz: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Percebem que Jesus estava com fome? E o diabo vem e usa a fome de Jesus para tentar mexer com a estrutura e com a vontade de Jesus, para fazer Jesus ceder à sua pressão. E Jesus, claro, sabiamente, responde com a Escritura. Está escrito. Está escrito na palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Ele usa a fome de Jesus. Jesus responde com a Bíblia. Ele percebe que ele não consegue tocar em Jesus usando a sua própria vontade, a sua própria dimensão humana. Satanás tenta tocar em Jesus com a dimensão humana. E ele não consegue, porque Jesus menciona o texto da palavra de Deus. O que acontece logo após isso? Satanás não tenta ferir e usar a dimensão humana. Satanás vai e tenta usar o quê? A própria Escritura. Olha, quando Jesus menciona a Escritura, então o diabo, levando para a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe diz: se és filho de Deus, joga-lhes daqui para baixo, pois está escrito. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos ele os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. De fato, aqui nós estamos diante de uma das maiores estratégias de Satanás de todos os tempos. Satanás usa o salmista, Satanás usa o salmo, para tentar, de forma distorcida, com uma hermenêutica toda própria dele, com uma interpretação que convinha ao próprio coração dele, Satanás tenta forçar o Mestre Jesus a não só sucumbir da sua missão na terra, como também se tornar um servo de Satanás, o adorá-lo, né? A tentativa de Satanás aqui é clara. O Mestre Jesus usa a Escritura Sagrada dentro do contexto correto, não distorcendo a Escritura. Também está escrito: não põe à prova o Senhor teu Deus. Satanás distorce a Bíblia, Jesus usa a Bíblia de forma correta. Isso está acontecendo hoje. Fique esperto, fique esperta. Esteja atento. Existem pessoas que usam a Bíblia de forma distorcida para justificar os seus próprios intentos malignos. Satanás, mais uma vez, percebendo que não conseguiria sucesso ali, ele faz uma promessa a Jesus, mexendo com a vaidade, mexendo com a necessidade humana, a dinâmica humana e mexendo com a questão
financeira, né? Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus vai lá, retira Satanás, pois está escrito: adore ao Senhor seu Deus e só a ele preste culto. Tiago vai dizer: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Jesus resistiu ao diabo e o diabo fugiu de Jesus. Aqui nós aprendemos muito, meus irmãos. Aqui nós extraímos profundos ensinamentos. Satanás, o inimigo das nossas almas, tenta tocar em nós e nos mover do plano de Deus usando de nossa dimensão humana, usando nossa vaidade humana, usando nossa sede por alguma coisa, nosso desejo por alguma coisa. Mas o plano de Deus é maior. O plano de Deus é mais intenso, a vontade de Deus é mais profunda. Então, as dimensões humanas não podem nos impedir de mergulhar na graça divina. As dimensões humanas não podem nos impedir de experimentar a vontade de Deus. As dimensões humanas não podem nos fazer escravos de Satanás. O que Jesus nos ensina aqui é que nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Por 3 tentativas seguidas, inclusive uma tentativa religiosa, usando uma interpretação própria da Escritura, Satanás é rejeitado, amarrado, renegado e expulso da presença do Mestre. Nós podemos fazer o mesmo, porque Ele está conosco. Porque Ele está conosco e mais que vencedores sobre os intentos e as tentativas de Satanás, nós também somos vitoriosos, mais que vencedores. Então, se você está sendo cercado pelos intentos malignos, olhe para esse exemplo de Jesus e permita que Jesus conduza a sua vida e permita que Jesus potencialize a sua força, negando e renegando aos intentos malignos de Satanás para que ele fuja de você. Aqui, o Evangelho de Lucas vai nos trazer todo esse relato, trazendo também aí novos elementos que podem nos fortalecer e nos ensinar, assim como Mateus fortaleceu o de Marcos. Então eu te convido para juntamente comigo em Lucas, capítulo 3, nós vamos juntos lá, Lucas, capítulo 3, versículo 21 em diante. Versículo 21 em diante. Aqui Lucas vai fazer aquilo que eu falei semana passada. Ele coloca a genealogia de Jesus no meio, demonstrando ali essa genealogia de Jesus que Mateus já colocou no início e que Marcos não colocou. Marcos não menciona a genealogia. Lucas vai colocar aqui após o batismo de Jesus. Versículo 21 em diante está na sua tela. Quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. Então veio do céu uma voz: Tu és meu filho amado, em ti me agrado. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou seu ministério. Ele era como se pensava, filho de José. E aí ele traz toda a linhagem, toda a ascendência de Jesus, que Mateus já tinha colocado no capítulo 1. Filho de Eli, filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janaí, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressá, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melque, filho de Adim, filho de Cozã, filho de Elmadã, filho de filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Zalmon, filho de Naasson, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaque, filho de Abraão, filho de Terá,
filho de Naor, filho de Serug, filho de Hagaú, filho de Faleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jaredel, filho de Malaleliu, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Né? Aqui ele traz a genealogia e após isso, do versículo 1 ao versículo 13 do capítulo 4, ele narra, trazendo ali a sua perspectiva e os detalhes da sua perspectiva, a tentação de Jesus no deserto. E leiamos na perspectiva de Lucas. Jesus cheio do Espírito Santo. Detalhe, cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. O diabo lhe disse: se és filho de Deus, manda estas pedras se transformar-se em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo levou a um lugar alto e mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E lhe disse: eu te darei toda a autoridade sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo serás teu. Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e só a ele preste culto. O diabo levou a Jerusalém, colocou-o na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito para o guardarem. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: dito está, não põe à prova, Senhor teu Deus. Tendo terminado todas essas tentações, o diabo deixou até a ocasião oportuna. E aqui, há uma curiosidade no finalzinho. O médico Lucas não menciona: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E Jesus replicando, dizendo que só a ele adorará, só a ele servirá, né? Só há um princípio já trazido até por Moisés, né? Adorar somente a Deus, né? Não terás outros deuses diante de mim. E aqui nós vemos o médico Lucas relatando a tentação de Jesus, que nos proporciona ensinamento para aplicação prática nos dias de hoje. Esse mesmo ensinamento que os outros sinóticos nos trazem, o evangelista, o médico Lucas, traz também. A tentação, ela pode ser vencida com a observação do texto sagrado e com a comunhão com Deus. O médico Lucas nos traz um detalhe importantíssimo. Ele começa com esse detalhe que acaba por nos dar o maior ensino. Jesus estava cheio do Espírito Santo. Estar cheio do Espírito nos garante vitória sempre, independente da consequência, independente do jogo. Se aconteceu, foi para cá ou foi para lá, quem está cheio do Espírito Santo sempre é vitorioso. Quem está cheio do Espírito Santo sempre tem a vitória. E aqui nós vemos Jesus cheio do Espírito Santo, após ser batizado, sendo tentado pelo diabo, tendo vitória sobre Satanás. É o desejo de Deus para a minha vida, para a sua vida também. Eu e você podemos ter vitória sobre as tentações. Eu e você podemos ter vitória sobre as ciladas que são colocadas diante de nós. Aqui o Mestre Jesus é, de certa forma, atacado diretamente na sua fragilidade mais humana. 40 dias e 40 noites sem comer. E logo de cara ele é atacado na fome. Depois ele é atacado na dinâmica da vaidade, da ambição humana também, né?
se colocar ali diante de tudo e ser o Todo-Poderoso, né? Então eu vou me atirar daqui. Está escrito, se o texto está dizendo, se a Bíblia está dizendo, se eu sou Deus mesmo. No entanto, o que era para ser feito ali naqueles momentos de tentativas de Satanás era se Jesus sucumbisse, Jesus estaria simplesmente fazendo o que o diabo quer e não o que Deus queria. Então Jesus resistiu. Deixa eu te falar uma coisa. Nós somos tentados. O diabo, a função do diabo, a função do adversário, né? A função do inimigo das nossas almas, é essa mesma, é nos tentar. É tentar-nos, é fazer de nós alvo da tentação. Mas Jesus nos ensina que devemos resistir. E como que a gente resiste? Com a palavra. Como é que está a sua comunhão com a palavra? Como é que está a sua leitura da palavra? Como é que está a sua devoção à palavra? Estude a palavra. Dedique-se, aplique-se ao estudo da palavra. Dedique-se, aplique-se à manutenção da comunhão com a palavra, para quando o diabo vier colocando ali diante de você as tentações, você possa se apegar à palavra. Mantenha sua vida de oração em dia, mantenha sua comunhão com a igreja em dia, mantenha para que você possa estar de fato fortalecido espiritualmente. Quando as barreiras vierem, você possa repreender em nome de Jesus e se apegar àquilo que vale a pena, a palavra. Ser cheio do Espírito Santo. O apóstolo vai dizer, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então vamos ser cheios do Espírito Santo, meu irmão, minha irmã. Vamos nos deixar tomar pelo Espírito Santo e vamos vencer as tentações. Vamos vencer as lutas. Vamos conseguir conquistar os espaços que o nosso Deus, e só Ele pode proporcionar em nossas vidas e através delas. O desafio que temos para hoje é esse. Vencer, alcançar, conquistar, derrotar o diabo. E essa derrota pode vir apesar de nós, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos em comunhão com Deus e quando nós estamos apegados à palavra. Apegue-se à palavra. Está escrito. O que está escrito para você sobre sua vida? O que está escrito para você sobre a sua forma de viver no mundo? Sobre como ser um marido, como ser uma esposa, como ser um pai, como ser um filho, como ser um bom cristão. O que está escrito, se você não sabe, medite na Escritura, leitura da palavra diária, memorização da Escritura, guardei a tua palavra no meu coração, traga à memória a palavra, o que te dá esperança, apegue-se à palavra, a palavra permanece, a palavra permanece. O desafio de oração agora é, apegue-se à palavra, e eu quero orar por você, fazendo a você este desafio de se apegar à palavra. Eu quero interceder por você, orar por você, pedir por mim, por nós, por todos. Apegue-se à palavra. Faça um compromisso com Deus agora. Vou começar a me apegar mais à palavra para vencer as tentações. Vou começar a me encher mais do Espírito Santo para vencer as tentações. Vou começar a ser mais cheio da palavra para vencer as tentações. Para vencer o diabo que já está derrotado, que o meu mestre já derrotou, e que eu às vezes fico com medo porque talvez não esteja tão aos pés do meu mestre como deveria estar. Então, se esteja aos pés do mestre, ele já derrotou, ele já venceu o diabo na cruz, ele já derrotou o diabo não só no deserto, mas quando ele morre e ressuscita, ele vence todas as possibilidades de qualquer vitória do diabo sobre os dele. E Jesus disse sobre os dele, as minhas ovelhas me seguem e ninguém as arrebatará da minha mão. Ninguém as arrebatará da minha mão. Comprometa-se com Jesus e comprometa-se com a palavra de Jesus e se entregue a Ele. Permita-se ser um alvo, um copo cheio da água da vida que é Jesus e permita-se também vencer o diabo através de Jesus. Não porque você é alguma coisa, porque nós em nós mesmos não somos nada, mas porque em nós habita aquele que é poderoso e que já venceu e que pode vencer. Mas sem a palavra, sem conhecer a palavra e viver a palavra, não há possibilidade dessa vitória acontecer. Então medite. Reflita, entregue-se e se entregue não só a Cristo, mas à palavra de Cristo também. Faça o compromisso agora, vamos orar, fazendo esse compromisso, juntos. Uma oração pela sua família e uma oração pelo seu compromisso com Deus.
agora nesse momento. Oremos juntos. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, colocamos essa vida nas tuas mãos. Esta vida que se entrega à palavra. Essa vida que se entrega ao Senhor para vencer as tentações deste mundo, o mal. Esta vida que se coloca diante do Senhor para ser realmente alguém diferente. Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esse selo, sela esta vida com o teu Espírito Santo, que ela seja cheia do Senhor. Cheia do Senhor. Transborde o Senhor. E que possa vencer as tentações do maligno pelo poder que há no Espírito Santo que habita nela, a partir do compromisso dela com o Senhor Jesus. E que isso seja uma realidade prática desta vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Amém. Que vençamos o inimigo pelo poder da palavra, pela presença do Espírito em nossas vidas. Quero te encorajar a fazer uma visita ao nosso templo, na Avenida Dom José Gaspar, número 185, no bairro Coração Eucarístico. Quero te encorajar também a participar conosco presencialmente. E não só participar presencialmente nesse endereço, como ofertar também, né? Faça a sua oferta, entregue o seu dízimo. Quando você oferta e quando você dizima, você está cooperando para a expansão do reino, né? E também nos ajudando a honrar com os nossos compromissos financeiros. Esta mensagem só chega até você, esse estudo da palavra só chega até você, graças à contribuição de outras pessoas. Então, se contribua também para que chegue até outros, contribua também para que outras pessoas sejam abençoadas. Te desafio a entregar o seu dízimo, entregar a sua oferta aí na chave Pix financeiro@igrejadocoração.com. Te desafio a entregar o seu dízimo. Se você não usa a chave Pix, está na sua tela também os dados bancários. Com esse dinheiro que você contribui, nós podemos honrar os compromissos da igreja, pagar as despesas e fazer com que a palavra de Deus continue sendo pregada. A manutenção financeira vem através das ofertas e dízimos voluntários. Então contribua, eu quero te encorajar a isso. Que o amor de Deus, o Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito, graça de Jesus, seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família. Que Deus o abençoe. Até o nosso próximo encontro.